Oi, gente, boa noite. Vocês devem estar pensando, gente, a Pi tá viciada em live. Socorro, ela tá fazendo live toda hora. Mas esta é a live que aconteceria no domingo. Deixa eu me ajeitar aqui. Mas a Thalita teve problemas na conexão, o celular dela morreu e agora aparentemente o celular ressuscitou hoje. Então, você que está chegando agora, a gente começou esse mês de maio uma série chamada Maternidade Possível, que são entrevistas das minhas amigas, que são mães, para contar pra gente, principalmente desmistificar essa questão de que a mãe tem que ser perfeita ou de que a maternidade tem que estar naquele script que a gente pensou, justamente porque a maternidade, às vezes, ela não segue script, ela não segue aquilo que a gente planeja. Mas o que a gente faz com isso? Ela pode ser muito boa e ela tem o seu valor independente de como as coisas saíram. Matheus, Thalita, agora vai, assim seja, não te chamo. Tati Trives, Tati, fica aí que a gente vai falar de maternidade. Tem também a Bia, que faz tempo que eu não vejo, Miriam, que tem uma... Miriam é super artista, a Miriam tem uma loja, inclusive, de kimonos lindíssimos, tem uma foto, a foto de divulgação é do kimono da loja da Miriam. Ô, gente, eu vou tentar me organizar para eu ler os comentários de vocês. Fábio Bueno, fotografia, quanto tempo, hein? Um abraço aí para você. Faz muito tempo que a gente não se vê. Bom, então a entrevistada de hoje é a Thalita. Eu conheci a Thalita mais ou menos em 2010, eu acho. Ela nem era casada com o Hugo ainda. Mas a Thalita, ela foi uma pessoa muito importante numa fase da minha vida. Tati, um beijo. Quem não sabe, né, eu fui para a Polônia em 2016 num programa internacional de voluntariado. E quando eu fui aceita, eu precisava comprar passagem. Eu não tinha R$ 1 para comprar passagem. E aí a Thalita, ela falou, não, você vai para lá. Eu falei, mas como? Você fotografou mesmo. E eu falei, como que eu vou, né, para a Polônia e tal? E aí a Thalita falou, eu posso te ajudar vendendo trufa, fazendo trufas para você vender. E, gente, por 6 meses da minha vida, eu vendi trufas dia e noite. Eu não aguentava mais ver trufa. E eu tenho certeza que a Thalita também não aguentava mais ver trufa, porque ela fazia trufas deliciosas. Mas assim, eu vendia trufa sábado, domingo, feriado, eu vendia na porta da igreja. Era 7 horas da manhã, eu estava vendendo trufa. E na época eu estudava, trabalhava, tinha uma série de compromissos e vendia trufa para ir para a Polônia. E eu fui para a Polônia. Então a Thalita, ela é uma pessoa para mim assim, que eu só fui por conta dela, porque ela me incentivou e ela me ajudou aí, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar das pessoas que nos apoiam e nos incentivam. Mas ela é uma pessoa muito determinada e eu tenho certeza que isso se manifestou também na gestação dela. Vou parar de falar da Thalita e vou chamar ela para entrar aqui, já que hoje, né? Diz a lenda que o celular dela está funcionando. Opa, tô chamando a Thalita errada, perdão, gente. Às vezes eu chamo pessoas erradas aqui. Vai. É uma delícia a trufa da Thalita. Eu gostava da de beijinho, tinha paçoca, tinha um monte de coisa. Oi, Thalita! Deixa eu ir pra trás, senão eu fico com a cabeça cortada. Gente, meu sofá tá com um buraco, porque eu só sento aqui agora, né? Thalita, bem-vinda! Nossa, gente, para quem tem toque, o meu quadro não tá torto, tem que arrumar, mas o problema é o meu gambiarra, quer dizer, meu tripé. Então, eu tenho livros de tripé, né? E agora eu tô arrumando, vocês não se preocupem, porque eu tô arrumando bem agora, porque eu descobri que tá baixo. E o meu Ô, tá Thalita! torto, mas sobrevivam, né, gente? Tá aqui. Ô, Thalita, não pode cair o celular. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? De compartilhar aqui sua experiência, sua história com a gente. Para quem também está chegando agora e não assistiu a live de domingo, foi uma bagunça, mas foi uma bagunça deliciosa. A respeito do termo, né? A Thalita, você colocou um filtro, porque eu não sou obrigada. Gente, calma, já vai ser um filtro bonito. Pronto. A cara da Thalita caiu. Tá linda agora. Pronto. Ô, Thalita, peraí, deixa eu apresentar a Thalita. Já falei um pouco da Thalita, mas a Thalita, assim, algumas pessoas, quando eu fiz a divulgação, falaram, nossa, não se usa mais o nome, né, de mãe de criança com necessidades especiais e tal.
E, na verdade, conversando com pessoas que fazem parte do meio, com pessoas que participam e são engajadas na causa, elas me explicaram que o termo que usa é o termo que mais, que a mãe acredita que vai designar melhor a criança. E o Joaquim, que é essa gracinha que a gente vai falar aqui hoje, a Thalita acredita que necessidades especiais vai designar melhor uma criança atípica e uma mãe atípica. Thalita, sossega com Oi. esse celular. É que eu tava arrumando meu fone agora. Vai. Tá bom. Deixa eu falar. Thalita, falei do quanto você me ajudou, né? Você é uma pessoa. Acho que a gente se conhece desde quando? 2010? Eu acho que é 2010, 2011, por aí. Ontem, né, Exatamente. gente? A gente tem 18, nos conhecemos com 3, Três praticamente. anos de idade, era no jardim de infância. Exatamente. E Thalita, eu sempre achei você uma pessoa muito determinada. Só não funcionou com o celular, que morreu no domingo. Mas Ai, você sempre gente, foi nem uma fala. pessoa, assim, muito encorajadora e muito determinada naquilo que faz. Queria que você contasse um pouquinho em relação à gestação do Joaquim, o nascimento dele. Como que foi essa determinação? Como que você seguiu adiante com as surpresas que isso trouxe para sua vida? Ah, então, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E quando eu fiquei grávida, antes de eu ficar grávida, na verdade, eu tava um dia assim aleatoriamente rezando para Nossa Senhora, para o Espírito Santo, e daí me veio assim você precisa, vamos fazer um jejum de chocolate. E eu, Nossa Senhora, ó, pode ser com várias coisas, mas chocolate eu acho que não vai rolar não, viu? Aí foi insistentemente e eu falei assim, ok, vamos lá, jejum de chocolate. Quanto tempo? Uma semana? E assim, não, até 12 de outubro, era janeiro. Eu falei, misericórdia, meu Deus, como é que eu vou aguentar? E ok, aí tinha um dia específico para começar. E eu falei assim, vamos firmes e fortes nesse propósito, deve ser para fortalecer minha fé. E além disso, eu tinha que ir, né, eu senti ali no meu coração, para eu ir na missa de Aparecida todo dia 12, em horário específico. Eu falei assim, gente, mas para que isso? Vou ter que sair de Caçapava de madrugada para chegar lá. Eu acho que era uma das primeiras missas. Ok, deu janeiro, comecei o jejum de chocolate, fui nessa missa do dia 12 e no ano tava tendo os 300 anos de... Tipo, eu não sei, né? Fico olhando pra você. 300 anos de Nossa Senhora, né? De aparição de Nossa Senhora. E nessa missa específica, tava tendo a coroação. Todo dia 12 todo dia 12, nesse horário de missa, eu estava tendo a coroação de Nossa Senhora. Eu falei assim, entendi por quê. Aí, ok, janeiro, fevereiro. Quando foi mais ou menos no final de fevereiro, eu descobri que eu estava grávida e que a data, assim, que dava como a minha concepção, era no dia que eu parei de comer chocolate, e a data prevista do meu parto era dia 12 de outubro, o dia que acabaria meu jejum, né? E Uhum. ok, aí eu falei assim, então, né, Nossa Senhora tá me preparando para alguma coisa, ótimo. O Joaquim não estava com pressa de nascer, nasceu dia 16 de outubro. A minha gestação foi assim, super tranquila. Eu estava na época super magra, minha barriga foi aparecer no final. Se não fosse a barriga, eu nem ia descobrir que eu estava grávida, mas foi tudo tranquilo. Aí na hora que ele nasceu, que daí foi até o Hugo, porque ele nasceu, veio pro meu colo para aquela tal da hora de ouro, ver se mamava. E aí o Hugo ele foi para mamar bem do ladinho da orelha. Aí o Hugo falou assim, nossa, o que é isso? Aí a doutora falou assim, eu acho que é uma malformação. Aí, ok, foi. Nisso, na hora que foi fazer pesagem, esse tipo de coisa. No caso, não tinha a orelhinha dele, né? Porque Isso, só não para tem. quem não conhece o Joaquim, que tá nas redes sociais aí da Thalita, mas ele não tinha uma orelhinha. Na orelhinha direita, no caso. Daí, nisso, na hora de pesar, aleatoriamente, tinha um médico lá e falou assim, isso aí, gente, aqui eu faço cirurgia de reconstrução com muita frequência, a partir de uns 8 anos, assim, quando já Uhum. nasceu, viu qual o tamanho que vai ficar, a partir de 8, mais ou menos em 11 anos, a gente consegue fazer uma reconstrução, só que daí eu falei assim, o que mais? A gente tem que ver questão de audição, várias coisas, Uhum. mas assim, eu não fiquei em nenhum momento, pode até parecer assim, nossa, que exagero, eu nunca fiquei assim, meu Deus, e agora? Por que nós? Só que assim, eu tenho o Uhum. extremo da ansiedade. O meu pensamento foi, gente, como é que será que ele vai fazer para dirigir? Olha isso. Eu vou, Aham. eu vou lá, tipo, 18 anos.
Mas aí ele foi, né? A gente foi fazendo acompanhamento. Só que ele nasceu, veio para casa. Quando fez uns 10 dias que ele estava aqui, ele começou, a gente percebeu que ele, ao invés de engordar, ele estava emagrecendo. Aí a gente foi, levou ele no pediatra. O pediatra falou assim, um pediatra específico, isso porque ele já tinha passado em 3 na maternidade. Aí o pediatra falou assim, não sei o que que é, eu acho melhor você ver para internar ele. Daí a gente foi, correu para internar. Até agora tem que abrir um parênteses. Gente, profissionais de saúde, pelo amor de Deus, né? Tenha um pouco de bom senso. Ainda bem que eu sou chata, mas a gente estava lá para ser internado, a médica ainda não tinha visto ele. Aí chegaram 2 enfermeiras para olhá-lo e ficaram tipo meio que se conversando. Aí eu falei assim, o que que foi? Vocês acham que é alguma coisa? Porque eu estava extremamente preocupada, lógico, mãe de primeira viagem. Daí ela, não, a gente não pode falar, com uma cara de tipo desespero, falando assim, não, a gente não pode falar, tem que esperar a doutora. Aí eu falei assim, gente, ou não fala nada, ou espera, né? Sei lá. Sim, Mas sim. aí a doutora chegou, foi na primeira exame, que ela fez o exame, ela abriu a boquinha dele, viu que também ele tinha uma fissura no palato. Lá na campainha era dividida, que chama uvula bífida. Aí ela falou assim, ele tem isso, né? Eu falei, nossa, tô descobrindo E agora. não foi visto na maternidade, né? Não Quer foi dizer, visto na maternidade. e a Igual eu falei, malformação também não viu no ultrassom, por exemplo, nos não, ultrassons ninguém percebeu nada. não, essas são. Aí eu fui perguntar, né? Porque daí na segunda gestação eles sempre perguntam. Daí eu falei e eles falam assim: Thalita, pior que essa malformação a gente não consegue descobrir no ultrassom mesmo. Porque essa é como se fosse quem tem o fissura desde o palato, só que o dele foi só no final. E geralmente quem tem esse tipo de malformação pode ter alguma coisa também nos rins, vias urinárias. Que a gente fez vários exames e o dele não foi nada. A gente fez teste de cromossomos, várias coisas e não sabe o que foi. Foi alguma coisa assim aleatória mesmo. Sim. E engraçado que quando antes assim eu olhava a mãe de alguém que era especial, eu falava assim, nossa, Deus deve ser muito assim para dar uma criança que tenha qualquer tipo de coisa para uma mãe. Porque eu falei assim, tem que ser uma mãe super especial. Só que daí agora eu olho e falo assim, gente, Deus, não sou tão especial assim, mas obrigada, Sim. porque o Joaquim, ele é muito bênção, assim. É lógico que a gente tem que correr desde toda a vida com fono, porque quando igual a gente descobriu essa questão da fissura, daí uma fono específica falou pra gente assim, ele não vai poder mamar no peito. Eu falei assim, gente, como assim não vai poder? Só que, pra gente sair da internação, eles ficaram falando pra gente colocar a chuquinha, que é tipo a criança fecha a boca, já sai super leite, não precisa de esforço. Então, ele saiu da maternidade não querendo saber de peito. Aí, no meu retorno com a obstetra, ela falou assim, nossa, Thalita, foi muita informação. Você não quer passar com a minha psicóloga? Só para você conversar mesmo, falar, desabafar, sei lá, às vezes é alguma coisa, né? Eu falei assim, acho que eu quero. Aí eu fui conversar com ela e ela me apresentou falou sobre uma consultora de amamentação. Na época eu nem sabia que isso existia. E daí, quando o Joaquim foi em outubro, ele nasceu, eu passei por ela mais ou menos na segunda quinzena de novembro. E daí eu fui conversar com essa consultora no começo de dezembro. Daí ela falou, olha, Thalita, teoricamente ele já é velho para pegar peito, né? Mas eu posso ir até você e a gente conversa, eu vejo o que pode fazer. E eu tava tirando leite desesperadamente para eu dar o meu leite para ele. Daí ela chegou, falou todo o processo que seria e falou, Thalita, se você quiser a gente consegue, mas não sou eu que vou fazer, eu preciso muito de você. Então eu falei assim, não, eu quero, porque eu sei que é bom para desenvolver, no caso dele principalmente, para a questão de desenvolver a face mesmo, a musculatura. Exatamente. Daí eu falei assim, vamos lá. E daí eu tinha que tirar uma mamada dele, ele fazia um maior escândalo. Aí o Hugo, amor, você acha que isso é realmente necessário? Eu falei, amor, porque meu leite é melhor, etc. Ele falou, então tá bom, vamos lá, firmes e fortes. Aí a gente foi, aí a consultora começou a falar assim, Thalita, eu vou na sua casa todo dia, 6 horas da manhã, que era a primeira mamada dele. Daí ela vinha, me ajudava, a gente começou a fazer um processo de relactação.
Aí, numa sexta-feira, ela falou: vou passar o dia inteiro na sua casa, eu não saio daí enquanto ele não mamar, porque ele tem todo o potencial para Inclusive, eu pegar. vou me casar com o Hugo, assim, né? Eu vou começar a morar aí com vocês, inclusive. Trouxe minhas coisas Exatamente. nesse carrinho aqui. Basicamente. Basicamente. Mas ela saiu daqui sexta-feira com ele mamando. Ele não, ele Uhum. pegava, tinha que teve que fazer todo um processo, né? E ele mamando. Só que ela falou: Thalita, você não pode mais dar mamadeira pra ele. Você vai começar com a lactação e ele puxando. Daí entrou minha mãe, que não adianta, a rede de apoio é tudo na vida. Deus me livre, gente, eu não aguento mais, que canseiro, eu sei que é bom, mas nossa senhora, que cansaço, eu não consigo. Aí minha mãe: não, agora você vai, porque você não começou, a gente já foi Você até aqui, encheu o agora saco você com esse vai. negócio. Ela falou assim: agora você vai mamar, dá mamar pra ele, porque eu quero que ele mame. Aí eu falei assim: Uhum. tá bom. Daí quando foi, ele tinha acho que uns 3 meses, ele começou a mamar tipo, no peito direto, e Sim, foi, até hoje, na verdade, ele mama de vez em quando, tá? sim. Aí ele foi, começou com isso, e quando a gente ia, porque ele faz tratamento lá em Bauru, quando a gente ia lá, os profissionais falavam pra gente: olha, é ótimo mamar, só que a gente nunca não sugere porque a gente tem um pouco medo de engasgo, de etc, Uhum. né? Daí, mas foi excelente para ele essa parte de mamar, e é um desafio a cada dia. Um problema Sim. assim que igual para mim, fono é uma coisa que, olha, porque desde toda a vida ele faz fono, e eu já encontrei fonos de tipo que eu olho e falo assim: meu Deus do céu, sério que a gente Uhum. tem que fazer isso? E agora ele tá com uma que a gente tá gostando, mas uma coisa que mudou a vida dele, assim, de equilíbrio, de muita coisa, foi que ele começou a fazer ecoterapia. Acho que faz um mês que ele Cadê faz ecoterapia, Vanessa? que eu nem sabia que tinha, em Vanessa é da Caçapava. Trotando, né? Trotando Uhum. em frente, gente. Momento do jabá aqui, né? Na Trotando em Aham. frente, porque de Tô ganhando verdade, nada, mas é ninguém. que eu conheço as profissionais lá e eu sei que é muito bom e eu Sim, sei a dedicação que elas têm. sim, eu estudei com a Vanessa, inclusive, no colegial. Esses dias, né? Uhum. Mas como passa Foi rápido. ano passado, sei. É, exatamente. E ele começou a conseguir, ele corre muito melhor, porque assim, igual eu falei assim, eu não consigo, eu não sei se ele tem, até que ponto eu falei necessidade especial, tem, porque não é igual com outra criança. Eu fui perceber muito quando veio o Francisco, que é o nosso segundo filho. Uhum. E é muito engraçado, assim, quando eu falo, porque em Bauru, quando eu Thalita, você tá travando. Fala pra todo mundo parar de usar a internet na sua casa. Será que é você que está travando ou será que sou eu que estou travando? Fala aí, gente. Thalita travou, não travou? Vocês veem que ela fala bastante. Ta- Thalita, você tá travando. Ou será que eu estou travando? está na Escreve aí, gente. Thalita, pronto, voltou? voltamos. Tá. Tá. Peraí, antes de você falar de Bauru, que você desembesta falar, mas vamos Então colocar eu uma ordem, acabei. porque eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história, ela e a Ju. Eita. Ó, eu conheço a sua Com o história Faustão. e eu conheço a história do Joaquim, do Francisco, né? Eu lembro da questão da amamentação, que era importante para você e era difícil, tá. Mas as pessoas que talvez estejam aqui, a gente está falando de maternidade de criança com necessidade especial. Joaquim, hoje, né, ele não tem orelhinha ainda porque não reconstruiu. Isso, Ele exatamente. escuta de um ouvido, ele já fez a cirurgia de correção da fenda do palato, quando ele tinha um aninho, né? Isso já. E agora, então agora já está corrigido o Isso. palato e a questão da audição, como é? Então, é uma incógnita na vida. Porque, assim, quando ele fez essa reconstrução do palato, outra questão, poderiam ter feito lá uma questão na orelhinha, que é boa, colocado um tubinho de ventilação, que acaba, por causa do palato, acumulando muita secreção. Sou eu Uhum. ou é você? Pronto? É você que está travando, já falaram aqui, ó, o seu está normal, mas vamos seguindo. Fala para todo mundo parar Y, de usar a está me internet em escutando? casa. Sim. Tá.
Então, quando fez, deveria ter colocado essa, essa. Não, mas Ana, é você. Para mim tá parecendo que é você que tá caindo. Para você dizendo que sou eu? Sim, vai falando aqui, ó. É você, Tata, Tatiane e Cristina tá falando. E para mim parece que é você que tá caindo. Então, gente, mas minha internet tá parecendo que tá ótima aqui, porque ela tá revezando entre o 4G e o Wi-Fi se cair. Pronto. Enfim. Tá Deveriam falando ter que ele colocado. fez a cirurgia, deveria ter colocado o caninho no ouvido. Isso. E daí não colocaram e nunca nem comentaram com a gente. Só que a gente sempre foi procurando outros profissionais, outras pessoas, outros fonos e correndo atrás, né, para ver outras possibilidades. E ao passo, quando a gente passou aqui em um otorrino, ele foi falou dessa questão do tubo de ventilação, que seria necessário, importante, porque às vezes a audição dele estava meio estava como se fosse falhada, porque tinha muita secreção no ouvido. E o tubinho, ele ia ajudar a não acontecer isso. Então, é como se ele começou a ouvir perfeitamente depois que ele colocou esse caninho, que foi quando a gente veio descobrir com 2 anos e pouco. E assim, ele Uhum. está numa fase muito assim, porque quando a gente fez um exame específico que é o Bera, falou que se não fosse esse catarrinho, essa secreção, ele ouviria perfeitamente do ouvido esquerdo e do direito, que é comprometido, ele teria uma perda moderada. Só que ele está numa fase que tem hora que parece que ele ouve tudo, tem hora que parece que não ouve nada, mas tem hora que parece que ele faz tipo criança Finge que normal, que não ele faz ou escuta. que ignora a gente. Então, assim, a gente não tem ainda muita certeza. Exatamente. A gente não tem muita. Hum, Tá usando internet? Não sei. entendi. Entendi. Ô, Thalita, deixa eu falar outra coisa. Você falou de rede de apoio. Toda mãe precisa de rede de apoio. Não tem como você criar um filho sozinho no mundo, né? Quer dizer, se tiver como, você vai fazer isso com altos custos de saúde mental, de vida tal. Qual foi a importância da rede de apoio? Quem que você pôde contar no processo de diagnóstico do Joaquim e de tratamentos do Joaquim? O Joaquim está hoje com 4 anos, né? Exatamente. Ô, gente, vou matar a Thalita, vocês estão vendo? Thalita! Olha, então, é, a minha mãe foi assim, é coisa de mãe mesmo, né? Porque a minha mãe ela foi muito importante na questão de apoio e de tudo. Meu pai também, porque assim, tudo, e meu pai é mais ansioso que eu. Daí, às vezes, tinha alguma coisa que tinha que fazer em 3 meses. Mas você não viu ainda, você já não se programou, você não. Então ele acabava tomando a frente de algumas coisas, porque eu estava conturbada, primeira viagem de mãe, e nossa, eu não sabia se eu trabalhava, se eu comia, se eu dormia. Então, Uhum. assim, meus pais, o Hugo também, assim, sempre foi muito de ajudar, de ficar com o Joaquim, de auxiliar em muitas coisas. A parte do Uhum. diagnóstico tem, assim, daí tem uma instituição em São José que ela faz também todo o canal com Bauru, que é onde ele faz o Uhum. tratamento, né? Então lá eles também têm essa questão de apoio, eles fazem acompanhamento agora, que está na pandemia, está sendo feito remotamente, né? Mas tem o acompanhamento de fono também, de psicólogo, então assim, Uhum. mas eu acho que família perto é tudo na vida, né? Porque eu vivo Sim. falando assim, gente, tenho que dar vários troféus e medalhas para aquelas mães que são mais sozinhas e cuida do filho, da casa, trabalha e, nossa, parabéns para essas mães, Mas porque você olha, não é sabe que fácil. isso eu acho que é algo importante da gente falar, porque a sociedade coloca muito a supermãe.
a super heroína, a super tudo. E isso é um peso enorme para as mulheres, porque você não consegue ser super sempre. Eu não consigo ser uma super profissional, eu não consigo ser uma super mulher sempre. Você pode fazer isso esporadicamente, mas assim, o que a gente mais vê é que essas pessoas, quando tem essa glamorização da mulher que dá tudo, da mulher que faz tudo sozinha, tem um prejuízo muito grande do ponto de vista de saúde emocional, do ponto de vista de saúde dessa mulher, de projeto, de sonho, né? A ideia da live é justamente isso, quer dizer, o fato de você ser mãe não tira o fato de você ser mulher, não tira o fato de você ter sonhos, não tira o fato de quem você é. Você tem mais uma face da sua vida que é a mãe. Então essa questão de glamorizar, e é muito bacana você trazer, tipo, olha, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma puta rede de apoio. De fato, muitas coisas eu não sou mãe, mas muitas coisas eu fiz que são muito bacanas na minha vida, sabe? Mas eu acho importante a gente falar que eu nunca fiz sozinha. Eu sempre tive pessoas me incentivando, me apoiando, fazendo coisas por mim. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar da rede de apoio. E muito bacana você trazer isso, Thalita. Tipo, olha, eu tenho muita gente que me ajuda, né? Porque senão não dá. Você é uma pessoa bastante ativa também. Como que você conciliou a rotina? Tendo um filho que requer mais cuidado do que uma criança que não nasceu com nenhuma condição, com a sua vida profissional, que você gosta de estudar, gosta de trabalhar e faz as coisas, cozinha você mesma e faz atividade física e tal. Então, na verdade, eu tive que dar uma parada. Quando o Joaquim nasceu, eu meio que dei uma parada com algumas coisas. Até eu acho que deveria ter dado continuidade. Inclusive, acho que é hoje mesmo, eu estava falando com uma colega minha, ela falou assim, uma amiga minha, ela falou, nossa, como é importante você se cuidar, você ter um tempo para você se presentear com qualquer coisa. Eu falei assim, gente, isso é uma coisa que ultimamente falta em mim, porque eu acho que eu penso em me doar um pouco para todo mundo e eu me esqueço um pouco. Mas quando o Joaquim nasceu, que eu tinha que ir para Bauru, eu tinha que levar na fono, eu tinha que fazer várias coisas e poderia ter sido do Hugo, né, no caso, mas eu também tinha, assim, uma coisa que a gente se coloca mesmo, estar junto. Meu filho, eu preciso ir na fono com ele. Precisaria necessariamente ser eu, mas muita coisa eu queria colocar. Então eu acabei assim, tá, o exercício acho que eu vou deixar de lado, vou trabalhar um pouco menos, e eu fui meio que deixando muita coisa de lado. E isso me estressou profundamente. Tanto que depois, quando veio a gravidez do Francisco, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso dar uma pausa, mesmo assim, em muita coisa, e reestruturar aqui minha vida, porque senão eu vou ter um treco. Ainda mais a gestação foi uma assim, reinvenção diária mesmo, né? A gente precisa ter todo um cuidado, porque senão a gente se abandona alguma coisa, e eu sou assim, por exemplo, hoje tem dia que tá, assim, minha mãe, ela vem na minha casa todos os dias, só que assim, meus filhos não, né, o Francisco nem conhece a cara dela, porque ela não tira máscara, ela é toda assim, por causa da pandemia, né, e a gente tem todo cuidado, praticamente não sai, a gente sai mais para ir ao médico, esse tipo de coisa. Reunião, eu faço tudo remotamente, mas Sim. tem vezes que a minha mãe precisa fazer alguma coisa, nossa senhora, eu fico em surto psicótico. Eu falo assim, gente, eu não vou conseguir ficar com todo mundo aqui em casa sozinha. Então, assim, Sim. eu já comecei a me permitir esse peso. Porque antes eu falava assim, não, eu Sim. tenho que tomar conta da casa, do Hugo, de mim, da vida, de todo mundo e ainda Sim. estar plena. Só que eu não tô. Sim. Os vizinhos que o digam. Tem hora que eu fico, ok, pelo amor de Deus, Francisco. Quer dizer, o Francisco ainda tá mais, no começo, fica mais por perto. Mas, nossa, então, e agora eu voltei a uma rotina. Preciso ter uma atividade física, uma rotina, assim, de oração, porque, e é impressionante. Se você entra, assim, onde eu faço aqui de casa escritório, e ele está bagunçado, você pode ver que é o reflexo de mim. Então, eu vou começando a Sim. olhar ali e eu falo assim, gente do céu, peraí, vamos lá, preciso respirar, me recompor e falo,
até assim pro Hugo, eu falo, amor, pelo amor de Deus, vamos sentar e fazer um cronograma, porque a casa é de nós dois, a gente precisa cuidar junto, todo mundo trabalha fora, todo mundo tem aqui os filhos, e filho de dois donos, né, quando são as tarefas, ninguém faz. E daí eu Sim, não consigo conviver com a bagunça que vai me dando muito estresse. Então sim. o Hugo, ele me ajuda muito, assim, também não posso reclamar. Mas, gente, se minha mãe viesse que todo dia, eu não sei o que faria. Ô, gente, eu quero surtar. Ia quebrar o celular, ia colocar filtro errado em live. Ô, gente, 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 deixa eu meu Deus, meu celular falar. morreu. Eu quero só falar um oi pra Leda que entrou aqui. A Leda é assistente social, mãe de um grande amigo meu, o Caio Albernaz, que fiz uma live com ele outro dia falando sobre eleições americanas. E a Leda trabalha também numa instituição de Caçapava que cuida de e que presta serviço, apoio, suporte para crianças com deficiência severa, inclusive, que é o Projeto Conviver. Então, só dá um salve aí para a Leda, que faz um trabalho incrível lá, com quem eu fiz o meu primeiro estágio de observação, e eu aprendi muito nessa época. Nicole tá por aí, Thalisson, um beijo para vocês, Rogério, que está sempre aqui com a gente. Gente, comenta, faz alguma coisa aí que eu não sei ler, mas talvez eu consiga. Antes Pois é, eu disso, tava tentando fazer a mesma coisa. não consigo ler junto de óculos, mas eu enxergo algumas coisas só à noite, gente. Ô, Thalita, agora me fala uma coisa. Você teve um segundo filho, que é o Francisco, a coisa mais gorda, bochechuda do mundo. Como a sua experiência com o Joaquim, com a primeira gestação, influenciou nessa segunda? Você acha que influenciou do tipo assim, tô mais esperta com fono, tô mais esperta com médico? O que que mudou? Travou, Thalita. Fica aí. Eu admiro demais a Tata por Mudou, ser e essa uma coisa que mãezona. Ô, Thalita, não tô entendendo nada. Por que que você tá falando Faustão? A live tá travando muito. Isso aí, galera. eu e Ela o Hugo, continua desde que a falando, gente gente. Eu vou ter que casou ou voltar antes, tudo. a gente já queria ter 2 filhos. Porque a gente falou, e Ô, ele queria ter Thalita, 3. pausa. Calma, calma. Ah, Travou tudo. Volta desde o começo. Acabou tudo. Você falou do gente, Faustão, falou de dois. Entendi nada, travou tudo. Volta tudo, volta tudo. tá. Então, eu falei que você não deixou o meu momento Faustão, que eu já ia antecipar isso aquela hora. Quando a Desculpa gente aí. foi para Bauru, todo mundo falava assim, nossa, mas e o Joaquim nasceu com uma formação, e se o outro filho vier também? Gente, e eu falava assim, porque eu e o Hugo, a gente já queria ter 2 filhos desde sempre. Uhum. Porque um filho, a gente falou assim, deve ser meio triste, solitário, porque eu tenho irmã, ele tem irmãos. E antes o Hugo falava assim, eu queria ter 3. Eu falei assim, ó, vamos lá, a gente quer ter pelo menos 2, porque são para um fazer companhia para o outro. E lá em Bauru, eles, igual eu falei, você falaram assim, nossa, mas e se vier? Eu falei assim, gente, se vier, porque Deus falou assim, vão vir dos 2, vão vir com malformação. E independente disso, eu quero ter filho. Ter medo de ter filho, o fato do Joaquim ser desse jeito. Entendeu? Eu queria ter filho e pronto. Que infelizmente um monte de gente lá falava, eu não quero mais passar por isso. Porque para mim, igual eu falei, Uhum. nunca foi um peso. É o estresse normal de ter filhos e que são crianças e passa logo e mexe em tudo e faz tudo. Mas assim, nunca foi um peso para mim isso. Então a gente falou assim, quer ter 2, vamos ter pelo menos 2 filhos. E a gestação, Uhum. assim, eram coisas e eram malformações, igual eu falei, que a maioria falou que no ultrassom não dá para ver. E a gestação foi idêntica. Se não tive nada, passei mal, não senti nada. Se não fosse a minha barriga, eu também nem saberia que eu estava grávida. Então, assim, sempre foi essa questão. Eu falei assim, a gente vai descobrir na hora que nascer. Segundo, nasceu no meio da pandemia, inclusive. Foi bem Uhum. diferente, porque algumas coisas eu queria diferente, né? Foi um parto domiciliar. Então, assim, era várias pessoas. Tanto que eu contei que foi parto domiciliar depois que ele nasceu. Porque várias pessoas falavam, nossa, Thalita, mas como assim?
você vai fazer parto domiciliar e se tiver alguma coisa, não sei o que, não. Eu falei assim, gente, calma, relaxa. Se tiver, quem dá tempo de ir ali no hospital, alguma coisa, mas não vai ter, tá tudo certo. Vamos lá, se vier com malformação. Eu digo pra você que eu não tenho coração pra parto domiciliar. Eu descobri que você teve parto domiciliar depois que eu vi a foto do Então, Francisco. Que a Mônica tava aí, mandou, olha quem nasceu. Eu falei, quê? Justamente porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu tomo florais, não consigo lidar com a não, ansiedade de parto em casa. Nem de assistir, nem de ver, nem de saber, nem nada, não consigo, assim. Mas foi uma bênção também, a Mônica falou que foi lindo, que foi um momento muito de vocês, da família e tal. Então, acho que, de novo, né, maternidade é do tamanho que você sonhou, do jeito que você quiser. Respeito super, mas assim, eu também sou dessas pessoas ansiosas. Mas também, Thalita, a gente sabe que, pelo menos as pessoas que eu converso, de que maternidade você tem que ouvir muitas pessoas, mas muito seguir aquilo que seu sim. coração tá mandando também, porque todo mundo tem palpite pra tudo, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem que olhar algumas coisas, a gente entra para o ouvido, sai pelo outro, sorri a cena, e outro você fala assim, nossa, será que faz sentido? Então, assim, porque senão a gente sai brigando com todo mundo por causa de cada conselho, assim, né, sem noção. Tem uns que... Mas a gente não pode, é o que eu falo, não dá nem para julgar, porque para mim, às vezes, é uma coisa muito sem noção, mas para a pessoa é uma coisa muito real. Então, eu não posso nem julgar, Uhum. porque a realidade de uma pessoa não é a mesma que a minha. Então, o ideal é a Sim. gente olha, absorve e fala, peraí, deixa eu ver. E tanto que a escolha pelo parto domiciliar foi também porque senão eu teria que ficar longe do Joaquim. Eu não queria que ele tivesse aquele momento de, nossa, minha mãe já tá grávida, daí agora o meu irmão vai nascer, o meu irmão nasce, ela fica longe, depois ela chega com o meu irmão. Então eu não queria ter esse Uhum. momento. Não é que seja certo ou errado. Eu queria já ter a possibilidade de o Francisco nascer, Joaquim já ver, já ficar todo mundo junto, né? Então, assim, e para mim foi excelente. Se eu tivesse 20 partos, eu preferia que fossem 20 domiciliares. Sim. Lógico Ô, que Thalita, e o com Francisco, segurança, né? Não, pode isso. falar. E E o o Francisco Francisco? foi muito, nossa, ele ajuda muito o Joaquim, porque o Francisco ele é muito esperto porque ele quer copiar o Joaquim, daí ele estimula o Joaquim a falar, ele estimula o Joaquim a muita coisa, porque ele já fala bastante palavras assim, e daí ele fala, o Joaquim imita, o Joaquim fala, ele imita. Então, assim, para o desenvolvimento do Joaquim, que ainda não vai para a escola, ele está ajudando bastante. Entendeu? Eu que Uhum. lute quando eles começarem a correr no quintal, brincar de bicicleta, correr um atrás do outro, mas tudo bem. Essa parte, Aham. tirando essa parte, um ajuda muito o outro assim no desenvolvimento. Deixa eu Certo. fazer Ô, pausa para não ô, me chamar de Faustão Thalita, depois. imagina. Ô, Thalita, o que que mudou? A gente já está indo pro final da conversa, tentando arrumar aqui para a gente não extrapolar 1 hora. O que que você diria que mudou na Thalita antes e depois do Joaquim, da maternidade, né? O que que a Thalita mudou nesse processo aí? A saber que eu não tenho controle das coisas, assim, né? Porque eu sou ansiosa. Mas perceber que a ansiedade tem mais a ver, não é nem com viver no futuro, é querer ter o controle do futuro. Então, assim, depois que eu falei assim, nossa, como que o Joaquim vai dirigir? Eu falei assim, gente, mas dirigir tá tão longe. E na minha vida, totalmente, em tudo, era assim um pensamento 20 anos para frente, e daí eu deixava as coisas de hoje e ficava, tô lá 20 anos para frente e não tô vivendo o que tá acontecendo. Então comecei assim, Uhum. gente, eu preciso respirar, pensar no que eu consigo resolver agora, que depois uma coisa de cada vez. Então, assim, eu sempre fui assim bem controlada, que querendo ser controladora, inclusive, organizada. Então, mas só que eu tinha coisas que eu falava assim, gente, não dá para ser assim. E aprender a falar não, porque na verdade eu aprendi isso um pouco depois, quase quando o Francisco estava nascendo. Porque antes eu era aquela pessoa que meu não era sempre sim, então meu não tinha valor. Então eu sempre assim, às vezes eu não queria fazer, não podia fazer, mas eu falava assim, nossa, mas eu vou fazer. Então, assim, agora eu Uhum. já repenso muitas coisas, de tudo, profissionalmente. Uhum.
No que você gasta energia, né? Tá travando. Entendi. Ô, Thalita, me fala uma coisa, já pra gente indo assim, pro final da nossa conversa, o que que você diria para uma mãe que está num processo de gestação, ou que o filho nasceu com alguma malformação, que está com um diagnóstico, puxa, embora você não teve esse momento, né, de falar o que que eu vou fazer agora, talvez tenha alguém que está assistindo, enfim, e que tem esse momento de, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? O que que você diria para essa pessoa? É bem difícil falar para ter calma, mas eu acho que é muito essa questão de respirar e ter fé e tentar fazer uma coisa de cada vez, não pensar, porque, igual eu falei, às vezes a gente pensa assim, nossa, que ele vai nascer de muita coisa, e daí você não consegue fazer nada. Então é muito ter fé, respirar e um passo de cada vez, porque cada passo é uma conquista, cada coisa que a gente consegue assim se organizar e ver como eles estão tendo progresso é muito importante. Então, e gente, por mais não importa qual seja o problema, qual seja a necessidade, gente, filho é bênção e assim é muito gostoso ser mãe. Às vezes vai dar um trabalho a mais procurar rede de apoio também, porque sozinha a gente não consegue, não adianta querer fazer. Ah, nossa, eu consigo, porque uma hora você vai ficar com um psicológico extremamente abalado e não vai ser bom. Então, respira, Uhum. Nem fé para e um você e passo nem de para cada os filhos, vez. né? Porque mãe sobrecarregada não faz bem nem para ela mesma e nem para os Exatamente. filhos, né? Porque também eles sentem isso, né? Thalita, você é uma pessoa que eu super admiro, mas já admirava antes. Eu lembro quando você fazia 500 cursos em São Paulo e era super organizada e andava com caderninho. Você ainda anda com esse caderninho que eu sei que agora é um iPad. Mas assim, eu super. Deus é tão perfeito que nos dá uma sabedoria que não sabemos de onde vem. E o amor supera tudo. Alguém falou, eu não consigo ler o nome, gente. Acho que é Lili Tipo, CPV. ai, Eu tô gente, tentando. Mas, Thalita, eu quero te agradecer por eu acho. compartilhar essa história. Eu acho isso super importante. Porque tem a ver, como eu disse, você é uma pessoa muito determinada, tem a ver com a gente acolher o que a vida traz, né? E a maternidade do jeito que ela é. E também uma coisa que eu sinto, assim, que eu acompanhando você nas suas gestações com as crianças, você nunca aceita a resposta pronta, você sempre quer checar. E eu vejo que isso é muito importante para quem está buscando diagnóstico, para quem está fazendo tratamento de saúde, né? Que eu trabalho com saúde também. Sim. Como é importante a gente receber informação dos profissionais de saúde, mas buscar checar, às vezes seu coração está indicando outro caminho, né? Converse com pessoas da área, busque informação. Acho que isso também é muito bacana. E eu vi muito no seu processo com o Joaquim, né? De não ter como pronto as coisas. Ah, não, é esse pronto, ele não vai fazer e pronto. Não, peraí, vamos checar isso mesmo, como que eu vejo? Né? Acho que isso também é uma coisa que você, pelo menos, eu vejo o quanto eu admiro isso em você e aprendi com você isso, de checar. Não vou pegar a informação pronta e tá bom, beleza, isso aí. Thalita É, sim, travou. isso é extremamente importante, Ah, porque tá. senão. Gente, eu tô te vendo, te Tá ouvindo. aqui, agora você tá. Eu Tá, tô com vamos lá. delay, eu tô com Então, isso é delay, foi mal. extremamente importante. Pronto. Então, isso é muito importante, essa questão de não pegar o primeiro diagnóstico. Porque senão, gente, infelizmente, a gente pega muito profissional da saúde que, nossa, gente, não sei, acho que eles têm preguiça ou, infelizmente, não têm amor pelo que faz. Porque, assim, até a maneira como trata a gente, eu já passei por, antes da consultora de amamentação, teve uma moça de uma instituição renomada em São José que falou pra mim assim, nossa, seu filho não sabe, não tem sucção, ele não gosta do sabor do seu leite. Aí eu simplesmente, eu tava até com o Hugo, eu olhei e falei assim, moça, tá bom, muito obrigada. Eu virei as costas e fui embora. Eu sei que passou um tempo, naquele momento eu não consegui absorver, mas eu lembro que eu acho que no Natal daquele ano eu mandei uma mensagem pra moça, porque eu tinha o celular dela, e falei pra ela assim, olha, você não deveria falar isso pra outra mãe, porque outra mãe pode acreditar. Eu não acreditei e hoje meu filho mama, etc. Mas outra mãe pode acreditar. Então, assim, nossa, eu já foram diagnóstico, não pode mamar, não gosta do sabor do seu leite, não vai conseguir fazer isso. Eu falei assim, gente, imagina. Não é assim, não é uma questão de não aceitar, é mais uma questão de procurar outras opiniões.
Porque senão as Uhum. pessoas falam assim, ah, não vai mamar, não vai mamar. Tá bom, então eu falei assim, não pode mamar, tá aí mamando. Não tem sucção? Lógico que tem sucção. Não gosta do sabor do meu leite? Imagina, ele mama meu leite, só que não é mamadeira, gente. Então, é uma coisa Sim, assim que, infelizmente, a gente encontra pelo caminho que a gente tem que respirar, pedir serenidade e ver outras opções, porque senão não tem condição. sim. E antes de terminar, que eu não sei Legal. qual é o tempo, também eu admiro extremamente você. Eu acho você, assim, uma pessoa sensacional. Eu acho o máximo esse espaço que você tem. E por isso que eu falei para você falar de mães, para você falar de Sim! mães. E, gente, eu falei para ela não me convidar, mas ela não obedece. A Thalita tá super me elogiando, mas na verdade ela que dá todas as ideias para esse espaço aqui, porque eu tenho um grupo de WhatsApp para falar com ela, com o Fausto, mas ninguém fala, o Fausto não fala comigo, só a Thalita fala Lógico que eu comigo no falo, olha grupo, que. então é um grupo só para eu falar com ela. Ah, bom. Aqui, É ó, um grupo. Débora Joaquim, só uma vez, é um grupo para eu Exatamente. falar com a Thalita. Mas, ó, Thalita, obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade e, acima de tudo, obrigada por eu poder fazer parte da sua família, porque eu me sinto parte. Uma vez você fez pão pra mim, não fez bolinho de chuva, porque o Hugo tá devendo ainda. Mas são pessoas que. Eu sempre trago pessoas aqui que eu Sim, falo, ai, tá aqui há verdade. 10 anos da minha vida, não sei quantos anos da minha vida, mas é porque justamente eu acredito, são pessoas que eu admiro, que eu quero e que eu aprendo muito convivendo. É isso, pessoal. Domingo tem mais live. A gente vai falar com Mãe de Anjo. É a Amanda, uma grande amiga também, minha também. Algum recado mais, Faustão? Não, acho que não. Agora eu vou começar, porque eu tava com vergonha, dor de barriga, dor de estômago, de fazer live, porque eu sou, tipo, caipira da roça, como dizem. Mas Tem agora eu nada a vou ver. pedir um espaço todo mês aqui pra Pi. Bem-vinda, poderá ter esse espaço sim. Gente, a gente se vê domingo então. Thalita, um beijo pro Um Joaquim, pro beijo pra você Francisco. também. Pode deixar. E Hugo, faz bolinho de chuva pra mim. É isso, um Tá. beijo. Os Fiquem meninos com estão Deus, até dormindo já. mais. Amanhã eu dou beijo. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Até a próxima.